Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás Mais TV. O programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva é mais um programa da TC Multimídia, sempre sob a direção competente do meu amigo Lucimar Faria, o qual eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua família. Queridos, eu quero agradecer nesse momento também aos nossos patrocinadores, que têm sido instrumento de Deus para abençoar o programa, para que a palavra de Deus seja levada a muitas e muitas pessoas. Dentre eles, eu quero agradecer a QS Seguros e também a sanduicheria Medmax. Os meus queridos irmãos, amigos, queridos e queridas patrocinadores também do nosso programa, os seus nomes virão nos créditos finais. A todos, a minha gratidão. Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Nós temos feito, desde o ano passado, uma série de exposições no livro dos Salmos, o qual nós temos denominado Salmos para a Vida. E hoje eu quero iniciar uma série de exposições no Salmo 73, Salmo de Asaf. Antes disso, eu quero ler a palavra de Deus, fazer uma oração e assim darmos início a essa série de exposições no Salmo 73. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler os primeiros 14 versículos. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Palavra do Senhor, meu querido, minha querida, para a nossa edificação no nosso programa. Faremos então oração em nome de Jesus. Pai, louvado, adorado, exaltado seja o Senhor pelas bênçãos gloriosas, ó Deus, e a oportunidade de estarmos à frente de mais um programa. Ó Deus, o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor dos altos céus tem olhado para as nossas lutas, dores e aflições. Ó Deus, ao iniciarmos essa série de exposição do Salmo 73, ó Deus, que possamos aprender a cada dia acerca do Teu amor, do Teu cuidado, mesmo apesar de nós, o Senhor sempre se permanece fiel. Ó Deus, que o Senhor, por meio da Tua palavra, alcance os corações, trazendo sempre paz, alegria, refrigério e contentamento. Ó Deus, esta assim, ó Pai amado, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, todos nós, eu sempre tenho feito algumas afirmações e que todos nós passamos por lutas, aflições, tribulações, dificuldades. Mas há momentos na nossa vida, momentos de maior aflição, momento de maior agonia, momento de maior dor e tristeza, nós muitas vezes questionamos a Deus.
questionamos a Deus porque toda essa situação vem sobre mim, porque toda essa aflição, porque toda essa circunstância. Ao longo da minha vida cristã e ao longo da minha vida ministerial, já passei por várias situações e circunstâncias que eu questionava a Deus acerca daquilo que estava passando comigo, por que das coisas, por que aquilo estava ocorrendo. Será que de fato eu tenho uma comunhão íntima com o Senhor? Será que de fato eu sou alguém chamado pelo Senhor para o ministério pastoral, cuidar de vidas, cuidar de pessoas, ser um pregador das Escrituras, da Palavra do Senhor e passar por tantas lutas e aflições? Mas à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo compreensão, mas mesmo assim, no alto da nossa fé, né, ou no auge da fé, ou no auge da nossa compreensão e entendimento que nós temos comunhão com Deus, né, nós não deixamos de ter esses questionamentos ou essas perguntas diante das dores quando elas são mais intensas, diante das perdas familiares, diante de perdas de pessoas que são mais próximas, são caras a você, ou também diante de circunstâncias que as pessoas se voltam contra você e você não consegue entender o porquê de tudo isso, qual a dimensão, porquê dessa dimensão de oposição, porquê o tamanho dessa dimensão de lutas, barreiras e aflições. Não é diferente, meu querido, minha querida, da vida dos salmistas. Aqui nós temos o que é chamado aqui, denominado Salmo de Asaf, Salmo da família de Asaf. Outros dão um título o Salmo que fala acerca da prosperidade dos ímpios. Mas o que nós temos aqui, querido, é um Salmo que traz para nós, inicia com uma informação muito importante do contexto da fé, da relação com Deus, do homem com Deus, diante das dúvidas, em meio às tribulações da vida, em meio às aflições da vida. Mas o que é glorioso nesse Salmo, que o Salmo descortina para nós, abre para nós com uma afirmação: certamente Deus é bom. E aqui, para a gente, destaca para nós aqui nesse momento, querido e querida, que o Salmo procura nos fazer entender como a alma sincera, ela luta ao longo da noite acerca das dúvidas, né, das questões relacionadas às lutas, às aflições, né? É uma fé que questiona tudo, né, mas diante de tudo isso é uma fé que emerge, né, diante de um Deus glorioso e faz uma afirmação gloriosa, como eu quero repetir para você: certamente Deus é bom. Mas eu quero, diante de tudo isso, meu querido, minha querida, expor para você que esse salmo ele tem duas divisões básicas aqui. Esse poema tem duas divisões básicas. Primeiro, do verso 1 ao verso 14, apresenta para nós o problema. E do verso 15 ao versículo 28, traz para nós a solução. Então percebam, queridos, que o salmista Asaf era da família dos coatitas, juntamente com os gersonitas, né? Eles faziam parte de todo o contexto de serviço ao Senhor. Asaf é um músico muito importante dos dias do reinado de Davi. A família de Asaf compunha então, de forma gloriosa, de forma maravilhosa, compunha todo o contexto de adoração ao Senhor no templo. Então assim, Asaf traz para nós a ideia de um homem de Deus, de um homem santo, de um homem temente a Deus, de um homem com a mente prodigiosa, né, para escrever salmos, compor músicas, compor salmos que expressam glória, louvor, adoração a Deus. Mas esse salmista, ele tem uma vida fora do templo. Ele tem uma vida fora do templo, ele tem uma vida na sociedade, na comunidade, ele tem uma vida em família, ele tem seus dilemas, ele tem suas dúvidas, ele tem seus questionamentos, ele se relaciona com pessoas. E Asaf, então, ele contempla, meu querido, minha querida, toda a aflição da vida quando ele olha para os ímpios, para os maus,
para aqueles que não obedecem a Deus, para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que vivem de uma forma dissoluta, de uma forma desregrada, de uma forma como ele quer viver, ou seja, expressão, viver como quer, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, aproveitando a vida, desfrutando dos prazeres do corpo, enfim, enveredando e dando vazão a todos os seus prazeres e deleites. Asaf então olha para essas pessoas, olha para essa circunstância e olha para a sua vida. Um homem temente a Deus, está diante de Deus, está próximo ali, está no templo, próximo à arca do Senhor, que simboliza a presença de Deus, a glória de Deus no templo, mas ele é um homem que está em lutas, dores, aflições e questiona a sua fé, questiona a circunstância a qual ele está passando. Mas eu quero, diante da primeira divisão do Salmo, dos versos 1 ao verso 14, eu quero extrair aqui acerca do problema. Não é? Do verso 1 ao verso 14, Asaf levanta o problema para nós. Portanto, a questão do coração do salmista foi a prosperidade dos ímpios. Mas quando nós olhamos no decorrer, queridos, da história de outros homens de Deus, eu creio que você já deve ter ouvido falar da história de Jó. A Bíblia descreve Jó como um homem temente a Deus, um homem que se apresentava diante de Deus, um homem que levava os seus filhos, a sua família, à presença do Senhor em adoração, um homem próspero, um homem feliz, com esposa, filhos, bens. Mas de repente Jó é tomado de Jó a sua família, é tomado de Jó os seus bens, e a própria saúde de Jó é tomada. Ou seja, Deus permite a aflição na vida de Jó. Jó perde seus filhos, perde seus bens, está enfermo, e a esposa ao lado dele diz: olha, por que você não amaldiçoa esse Deus e morra? Então, queridos, Jó está ferido na sua alma, no seu coração. Jó está ferido pelas circunstâncias, Jó está ferido também naquele momento relacional com a sua esposa, quando ela então vê aquele homem diante de todo aquele sofrimento, diante de toda aquela situação, ela trava esse diálogo com o seu esposo. E Jó então, meu querido e querida, Jó expõe, Jó quebra o silêncio diante de Deus. Ele diz no seu livro, em alguns versículos, por exemplo, no capítulo 3, que eu vou me ater a esse ponto aqui, no livro de Jó. Finalmente, no capítulo 3 de Jó, 1 a 3, versículo 1 a 3, depois 11 e 20, finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Porque os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Então, meu querido, minha querida, Jó é um grande exemplo para nós de dor, de luto, de aflição. Mas um homem temente, um homem de Deus. Mas diante da exposição do problema, o que nós podemos extrair, por exemplo, do Novo Testamento, acerca das aflições, das tribulações, acerca da dor, do sofrimento, acerca de tudo aquilo que vem contra nós, que traz dor, tristeza, aflição, angústia? Eu quero então concluir acerca dessa primeira parte do problema levantado por Asaf. Eu quero deixar para você, meu querido e minha querida, 3 aplicações. A primeira delas é que o Novo Testamento ensina aos cristãos que o sofrimento é inevitável neste mundo pecaminoso. Percebam, o Novo Testamento ensina aos cristãos que o sofrimento é inevitável neste mundo pecaminoso. Dá uma olhadinha para os primeiros capítulos do livro de Gênesis, onde o homem tinha tudo ali à mão para viver bem, em paz e harmonia com Deus, relacionalmente com Deus e com a sua esposa, mas a partir do pecado, a partir da desobediência, e aí Deus diz: olha, do sol do teu rosto comerás, ou seja, o prazer era alegria, era prazer, vai nascer espinhos, vai nascer cardos, abrolhos,
né, a expressão usada para dizer acerca das ervas daninhas, as dificuldades, as lutas, a mulher daria à luz com dor de parto, e aí sequencialmente vem a morte, vem o sofrimento, vem dor, vem perdas, vem maldade, a ponto da Bíblia dizer que era todo e continuamente mal os propósitos e desígnios do homem. Mas, então, no Novo Testamento, no capítulo 8, versículo 17, Romanos, diz a palavra, nós somos seus filhos, porque o versículo anterior diz que o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Segunda aplicação, Deus usa o sofrimento para a glória dele, para a sua glória. Por exemplo, Romanos 5, verso 3 a 5 diz, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. E ainda um texto glorioso em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 20, que diz assim, meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição. Desculpe. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 a 20, traz para nós uma palavra gloriosa acerca desses sofrimentos para a glória de Deus, para o nosso crescimento. Diz assim, meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Por isso, quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. E aí, em último lugar, a aplicação para o seu coração, para a sua vida, para os cristãos, a presente aflição trará uma alegria futura. Então nós temos que compreender, como eu disse, em primeiro lugar, que o Novo Testamento nos ensina aos cristãos que o sofrimento é inevitável neste mundo pecaminoso. Em segundo lugar, eu disse que Deus usa o sofrimento para a sua glória. E agora, em terceiro lugar, eu quero argumentar com você uma aplicação para a sua vida, para o seu dia a dia, dizer para você que, para os cristãos, a presente aflição trará uma alegria futura. Na palavra de Deus ainda, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Pedro, ele trata muito acerca do sofrimento, das aflições. Ele diz o seguinte, essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação da glória e honra
no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Portanto, querido e querida, nesse momento, qual é a circunstância da sua vida? Quais são lutas, aflições, tribulações? Será que você tem tido dúvida em relação à sua fé? Será que você tem questionado Deus? Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, Deus olha para você, Deus te vê, Deus te conhece, Deus não dorme, Deus está sempre presente com você. As dúvidas e questionamentos fazem parte do nosso coração, porque muitas vezes nós somos questionadores, muitas vezes a nossa fé é muito pequena. O meu conselho para você é o conselho que eu tenho para comigo no meu coração. Sejamos sempre sinceros diante de Deus. Você pode expor diante de Deus as suas dúvidas. Você pode expor diante de Deus os seus questionamentos. Porque o coração sincero agrada a Deus. Então, meu querido, minha querida, Asaf foi um homem que passou lutas, sofrimentos, é um homem que estava diante de Deus, conduzia pessoas em cântico, louvor e adoração. Mas é um homem de lutas, é um homem que padecia aflições. Mas ele teve a confiança no Senhor, a esperança no Senhor, e Deus cuidou dele, aquietou o coração dele, e Deus pode aquietar também o seu e o meu coração, o nosso coração. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, quero agradecer, Senhor, por esta bênção, gloriosa oportunidade de expor a Tua Palavra. Ó Deus, onde esta palavra chegar, onde o nosso programa alcançar, ó Deus, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo glorioso, traga paz, alegria, traga refrigério, traga descanso, ó Deus, aos corações aflitos. Que, Senhor Deus, continue a sustentar o nosso programa, o programa Boas Novas. Ó Deus, derrame as Tuas bênçãos sobre a Igreja Presbiteriana Boas Novas. Ó Deus, que o conjunto do ministério, Pai, por meio da pregação, por meio do programa, seja para louvor, honra e glória do Senhor. Que seja para o Senhor tão somente. Essa é a minha oração a Deus, agradecido por tudo, rogando pelos meus irmãos e irmãs, queridos e queridas, em nome de Jesus. Amém. Meu amado e minha amada, quando você receber o link, não se esqueça, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal da Goiás é Mais TV. E também baixe o app da Goiás é Mais TV, para que você tenha acesso a muitos outros programas produzidos pela TC Multimídia. Eu quero convidar você para estar conosco no culto presencial na Igreja Presbiteriana Boas Novas, na Praça C 114, Rua C 160, quadra 331, lote 1, casa 1, no Jardim América. Deus abençoe, até o nosso próximo programa. Um abraço. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.